O remédio para a dor mais perigoso do mundo vicia tanto quanto drogas ilegais e está disponível em todas as farmácias. Você sabe de quais medicamentos estou falando? Esses medicamentos são extremamente eficazes no controle da dor, sendo usados para aliviar desconfortos intensos, como após cirurgias, traumas ou condições crônicas graves. No entanto, quando usados de maneira inadequada ou por longos períodos, podem causar dependência severa e até levar à morte. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e clique no sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda a espalhar a informação para as pessoas que realmente precisam dela. E me conta, qual o remédio que você costuma usar quando sente dor? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber. O remédio que estamos falando são os opioides. Os opioides são medicamentos amplamente utilizados para aliviar dores intensas, mas carregam um grande perigo oculto. Podem causar dependência severa, overdose e até morte, sendo tão viciantes quanto drogas ilegais, como a heroína. Embora revolucionários no tratamento da dor, seu uso inadequado transformou-os em uma preocupação global, especialmente nos Estados Unidos, onde a crise dos opioides já causou milhares de mortes. No Brasil, o consumo desses medicamentos tem crescido anualmente, destacando a necessidade de conscientização. Sua eficácia é indiscutível em casos de dor extrema, mas muitos pacientes, sem perceber, acabam passando do alívio para a dependência. Outros, ao utilizá-los sem orientação médica, enfrentam graves riscos. Neste vídeo, vamos explorar como os opioides agem no corpo, os perigos do uso incorreto e as formas seguras de utilizá-los. Além disso, vamos refletir sobre como o avanço médico se transformou em uma preocupação mundial. Esta informação pode salvar vidas. Conhecendo os opioides. Item 1. História e origem. Os opioides têm uma longa história na medicina. A morfina, o mais conhecido representante dessa classe, foi isolada pela primeira vez em 1804. Desde então, esses medicamentos revolucionaram o tratamento da dor, sendo usados para proporcionar alívio em situações de dor aguda e crônica. Ao longo dos séculos, eles se tornaram indispensáveis no manejo de condições graves, como dores pós-cirúrgicas em pacientes com câncer em estágio terminal. Item 2. O que são opioides? Os opioides são uma classe de medicamentos derivados do ópio ou sintetizados em laboratório para imitar seus efeitos. Entre os mais comuns estão codeína, morfina, tramadol, fentanil, oxicodona. Esses medicamentos possuem diversos nomes comerciais, o que pode dificultar para o paciente identificar que está lidando com um opioide. No entanto, todos compartilham características similares em termos de eficácia e riscos. Item 3. Como funcionam no corpo? Os opioides agem no sistema nervoso central, ligando-se a receptores específicos chamados receptores opioides. Esse processo bloqueia a transmissão dos sinais de dor para o cérebro, alterando a percepção da dor pelo corpo. É por isso que esses medicamentos são tão eficazes. Eles não apenas reduzem a intensidade da dor, mas também mudam a forma como o cérebro a interpreta. Benefícios terapêuticos dos opioides. Indicações médicas. Os opioides são amplamente reconhecidos por sua capacidade de aliviar dores intensas e debilitantes. Quando utilizados de forma correta e em situações apropriadas, eles transformam a qualidade de vida de pacientes que enfrentam condições dolorosas, como dores agudas severas. São utilizadas em casos pós-cirúrgicos, traumas graves e acidentes, para aliviar a dor intensa e auxiliar na recuperação. Dores crônicas específicas, indicadas para pacientes que não respondem bem a outros tratamentos, como em casos avançados de artrite reumatoide ou neuropatia. Câncer terminal. Aliviam dores causadas por tumores e metástases, especialmente as ósseas, proporcionando conforto para pacientes em estágio terminal. Procedimentos médicos. Usados durante e após intervenções como cirurgias de grande porte ou internações em UTIs, para controlar a dor associada a esses tratamentos. Impacto na qualidade de vida. Para muitos pacientes, o uso de opioides pode ser a diferença entre viver com uma dor insuportável e ter uma vida funcional. Pacientes oncológicos, por exemplo, podem enfrentar o final da vida com mais conforto, mantendo um grau de dignidade e alívio emocional.
Da mesma forma, em casos de dores traumáticas, como lesões graves, os opioides permitem que o paciente se recupere sem o desgaste físico e mental causado pela dor constante. A importância do controle da dor. A dor intensa não tratada pode trazer consequências graves, como estresse crônico, que prejudica o sistema imunológico e atrasa a recuperação. Também pode causar comprometimento psicológico, com aumento de ansiedade, depressão e irritabilidade, além de reduzir a mobilidade do paciente, afetando sua capacidade de realizar atividades diárias e sua independência. Ao bloquear os sinais de dor no sistema nervoso central, os opioides permitem que os pacientes descansem, se movimentem e enfrentem tratamentos necessários, como fisioterapia ou quimioterapia, com maior conforto. Casos de necessidade crítica. Imagine a dor de uma pessoa com pedras nos rins ou de um paciente com queimaduras graves. Para esses casos, os opioides podem ser a única forma de garantir o alívio imediato. Eles também são cruciais em procedimentos médicos, como sedação durante cirurgias, garantindo que o paciente não sinta dor enquanto os médicos fazem intervenções complexas. Uma ferramenta, não uma solução definitiva. Apesar de sua eficácia, os opioides não devem ser vistos como uma solução universal para todas as dores. Eles são mais eficazes em casos específicos, onde a dor intensa e debilitante exige um tratamento potente. Quando bem indicados e utilizados de forma responsável, eles são insubstituíveis na medicina. Os riscos associados aos opioides. Dependência e tolerância. Um dos maiores desafios no uso de opioides é o risco de dependência. Com o tempo, o corpo pode desenvolver tolerância ao medicamento, o que significa que ele exige doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Esse processo pode levar a um ciclo perigoso, onde o paciente aumenta a dose sem orientação médica, buscando o mesmo alívio inicial. Como resultado, o paciente perde o controle do uso, transformando um tratamento médico em um vício. Além disso, a interrupção abrupta do uso pode desencadear sintomas graves de abstinência, como ansiedade intensa e irritabilidade, insônia e agitação, náuseas, vômitos e diarreias, suores excessivos e calafrios, dores musculares severas, overdose, um perigo silencioso. Os opioides, quando consumidos em doses excessivas, podem desacelerar ou até parar a respiração, resultando em uma condição chamada hipóxia, que pode causar danos cerebrais irreversíveis, insuficiência respiratória e até morte. O risco dessa situação se agrava ainda mais quando os opioides são combinados com outras substâncias que deprimem o sistema nervoso central, como o álcool e os benzodiazepínicos, que são calmantes, como o diazepam. Efeitos colaterais frequentes. Mesmo quando usados corretamente, os opioides podem causar efeitos adversos, como sonolência e confusão mental. Esses efeitos dificultam atividades do dia a dia, como dirigir ou operar máquinas, aumentando o risco de acidentes. Constipação intestinal. Pode ser severa, exigindo tratamentos específicos para aliviar o desconforto e melhorar o funcionamento intestinal. Náuseas e vômitos. Comumente acompanhados de desconforto abdominal, esses sintomas podem agravar a sensação de mal-estar do paciente. Uso seguro dos opioides. Prescrição médica responsável. O uso seguro dos opioides começa com a prescrição médica criteriosa. Os médicos devem avaliar a gravidade da dor para determinar se realmente há necessidade de opioides, considerando também o histórico do paciente, especialmente em relação a riscos de dependência ou abuso. Antes de optar por um opioide, é essencial explorar tratamentos alternativos, como analgésicos menos potentes, fisioterapia ou intervenções psicológicas. Após a prescrição, os médicos devem monitorar o uso por meio de consultas regulares, ajustando as doses e avaliando a necessidade contínua do medicamento. Como identificar a dependência? Mesmo com o uso médico, alguns pacientes podem desenvolver dependência. Os sinais incluem o desejo intenso de usar o medicamento, mesmo na ausência de dor, o aumento das doses por conta própria e sintomas de abstinência ao tentar parar, como ansiedade ou tremores. Caso isso aconteça, é essencial procurar ajuda médica imediatamente para manejar o problema de forma segura. Interrupção segura do uso. A suspensão dos opioides deve ser feita de maneira gradual e sob supervisão médica para evitar sintomas graves de abstinência.
O médico pode reduzir as doses lentamente, em um processo chamado de desmame, prescrever medicamentos auxiliares para aliviar sintomas como náuseas ou insônia, e oferecer suporte psicológico, ajudando o paciente a lidar com a transição de forma segura e eficaz. Evite combinações perigosas. Nunca combine opioides com álcool, benzodiazepínicos, calmantes, drogas recreativas. Essas combinações aumentam significativamente o risco de overdose e morte. Ao longo deste conteúdo, exploramos o papel essencial dos opioides no alívio da dor intensa, os riscos associados ao seu uso inadequado e as alternativas que podem ser consideradas. É fundamental reforçar que esses medicamentos, quando usados corretamente sob orientação médica, são ferramentas poderosas que salvam vidas e melhoram significativamente a qualidade de vida de muitas pessoas. Por outro lado, o uso irresponsável, prolongado ou recreativo dos opioides pode levar a consequências devastadoras, incluindo dependência, overdose e morte. A responsabilidade no uso desses medicamentos começa com a prescrição criteriosa dos profissionais de saúde, mas depende também da conscientização e do compromisso de cada paciente em seguir as orientações médicas. Se você ou alguém próximo precisa usar opioides, lembre-se, respeitar a dose, o tempo de uso e nunca compartilhar esses medicamentos são passos essenciais para garantir sua segurança e saúde. Esta mensagem é de extrema importância e pode salvar vidas. Por isso, convidamos você a compartilhar este conteúdo com amigos, familiares e pessoas que possam se beneficiar dessas informações. Juntos, podemos combater os perigos do abuso de opioides e promover o uso consciente e seguro desses medicamentos. Seja parte da mudança. Espalhe esta mensagem e ajude a criar um futuro mais saudável e informado para todos.